Vamos falar sobre um assunto delicado que as pessoas não gostam muito de falar sobre o assunto, mas o exame preventivo é absolutamente necessário. São as doenças coloretais. Conosco o Dr. Gustavo Pfeiffer, doutor, professor, ele é médico proctologista do Hospital Moinhos de Vento e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como vai, senhor? Muito bem, obrigado. Seja muito bem-vindo, doutor Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Eu acho importantíssimo, o senhor vai saber, vai ver a repercussão dos seus esclarecimentos. As pessoas podem ligar para 3218-5630 e fazer uma pergunta, porque existem muitas dúvidas. O que é diverticulite, a doença diverticular, que se falou tanto a partir de Tancredo Neves, mas vamos começar pela proctologia. O que é? Que especialidade é a proctologia? A gente pensa que assim, é só para exame de próstata. Não, na realidade a proctologia é uma especialidade médica, é o ramo da medicina que trata da prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do intestino grosso. Do intestino grosso. Você abordou inicialmente que as pessoas muitas vezes procuram o proctologista para fazer um exame preventivo de próstata. Olha aqui, que bonita essa imagem, eu achei que era uma obra de arte. Desculpa, doutor. Essa aqui é uma imagem mostrando então a distribuição dos segmentos do intestino grosso a nível da cavidade abdominal. O intestino delgado, na realidade, que estaria situado na parte média, foi removido. Não tem o grosso e o fino, é o grosso e o delgado. Grosso e delgado. Mas eu lhe interrompi, perdão. Então, assim, é que existe um equívoco e não é incomum que os proctologistas recebam no consultório muitos pacientes procurando a especialidade ou especialista para fazer prevenção de câncer de próstata. E na realidade o profissional que trata dessa moléstia é o urologista e não o proctologista. Então assim, quem quiser fazer prevenção de câncer de próstata deve procurar o urologista. Quando as doenças ou a prevenção for relacionada com o intestino grosso, aí sim o proctologista é o profissional que deverá ser procurado. E quais são as doenças mais importantes, ou as principais, ou as mais comuns, não sei se a gente pode chamar assim, dentro da sua especialidade? Bom, dentro da especialidade, sim, nós temos a doença que é mais comum, que as pessoas não gostam muito de comentar, que é a doença hemorroidária, né? Constipação, que deve ser bem entendida, incontinência também. Chamado prisão de ventre ou não? Algumas pessoas na realidade chamam constipação, ou pelo menos explicam que falam que tem prisão de ventre. Sim. Mas prisão de ventre pode significar coisas distintas. Pode significar, ou a pessoa apresenta, por exemplo, como manifestação de tensão abdominal, uma frequência baixa evacuatória, como também pode significar que ela evacue fezes mais desidratadas, endurecidas, de pequeno volume, com dificuldade. Então tudo isso tem que ser estudado e verificado para saber qual o tratamento adequado e também para se fazer o diagnóstico correto. Sim. Vamos falar daqui a pouco sobre o exame, a colonoscopia, mas eu lhe pergunto também, doutor, nós vamos dizer assim, você é aquilo que come. E nós realmente, a evacuação de uma pessoa é exatamente o resultado daquilo que comemos, tão somente ou não? Na realidade, eu vou aproveitar o que você falou agora para... Se eu disser alguma bobagem, me corrija. Não, na realidade, foi ótimo. Acho assim, essa sua pergunta ela pode ser abordada de duas maneiras. Inicialmente, muito do que somos resulta do que comemos. Mas isso quando se aborda o aspecto de uma alimentação saudável. Claro que uma alimentação saudável terá repercussão no nosso estado geral. Sim. Agora, se nós abordarmos de uma outra maneira, aquilo que evacuamos é único e exclusivamente o resultado do que não é absorvido, não é verdade. Né? Então as pessoas acham que a evacuação, o produto da evacuação é resultado apenas dos alimentos ou da parte dos alimentos que não foram absorvidas. Em verdade, o que as pessoas desconhecem é que existe um componente muito importante constituindo as fezes, que é da população bacteriana que habita o nosso intestino grosso. E dependendo da alimentação que se tem, essa população bacteriana será maior ou menor. Por exemplo? Na realidade, essas bactérias elas agem sobre o substrato, principalmente sobre a parede celular das células vegetais, né? E elas se alimentam desse substrato, né? Inclusive produzindo gases como o metano, que é um gás inflamável, explosivo. O que a maioria das pessoas não sabe é que a parte importante da constituição das fezes é de bactérias.
e até 40%, desculpe, ou mais do peso das fezes está relacionada com as bactérias. Doutor Gustavo Pfeiffer, dá licença que vamos atender a Jane, 3218-5630, e a Jane vai fazer uma pergunta para o doutor Gustavo. Alô, Jane? Oi, Tânia, boa tarde. Boa tarde, Jane. Doutor Gustavo, é o seguinte, eu tive 4 partos normal. Então, em consequência disso aí, eu tive hemorroidas para fora, né? E sempre trabalhando e tal. E 3 anos atrás, eu fiz cirurgia. Tive sucesso, uma cirurgia maravilhosa, com um médico muito bom e tudo, mas o médico me recomendou que eu cuidasse da alimentação. E isto eu não fiz, devido às correrias, tempos e tal, eu não fiz. E ela voltou novamente. Pergunta ao senhor, se eu operar novamente, eu teria algum perigo, algum risco, assim, ou não? Obrigada, Jane, porque é um assunto chato de falar, né, Jane? Mas nós temos que falar, desmistificar, porque é a nossa saúde, não é verdade, Jane? Que ela não está na linha, não está mais me ouvindo. Por favor, doutor. Tá. Bom, na realidade, assim, primeiro que quando as pessoas falam em tratamento cirúrgico de doença hemorroidária, a gente tem que entender bem que tratamento foi realizado. Sim. Porque muitas vezes as pessoas apresentam um quadro agudo hemorroidário, fazem uma cirurgia de menor porte e acreditam que tenham resolvido o problema como um todo. Mas mesmo que ela tenha sido submetida a um procedimento cirúrgico mais radical, nada impede, né, depois de uma avaliação adequada, que ela possa ser, então, submetida a um procedimento cirúrgico mais uma vez. O que, na realidade, também não significa que uma nova cirurgia seja necessária, porque existem procedimentos mais conservadores, como injeções esclerosantes, ligaduras elásticas e fotocoagulação de hemorroidas, que muitas vezes resolvem problemas... Na hora. Na hora. Na hora, na verdade. Doutor, nós falávamos sobre... Eu comecei a entrevista falando sobre diverticulite, doenças diverticulares. E todo mundo ficou formado no assunto quando Tancredo Neves morreu, que nunca assumiu a presidência da República, depois aconteceu tudo aquilo que não vem ao caso. Mas, enfim, mas é um caso político também, porque esse diagnóstico foi divulgado de uma forma errônea. Ele tinha diverticulite. O que é diverticulite e o que é uma doença diverticular? Bom, primeiro, vamos falar sobre o caso de Tancredo Neves. Segundo o patologista, recentemente, a questão talvez de 1 ano ou mais, ele deu um depoimento dizendo que Tancredo Neves não tinha divertículo. O divertículo foi alegado na época que ele apresentava, era um divertículo de Meckel, que é um divertículo de intestino delgado, diferente dessa doença diverticular. Aquele balãozinho que fica para fora. Isso, mas no intestino delgado, e é um divertículo congênito. Essa doença diverticular, na realidade, é uma doença adquirida. A pessoa não nasce com ela, ela vai desenvolvendo com o passar do tempo. E é de intestino grosso. Tá? E o patologista, então, provavelmente no ano passado, disse que, em verdade, ele inventou o diagnóstico de divertículo e que ele apresentava o Tancredo Neves, em verdade, um leiomioma, que é um tumor benigno de células musculares lisas de intestino delgado. E ele só não disse isso porque a população pensaria, então, que seria câncer e, naquele momento, seria muito ruim, né, naquele período de transição, mas ele, infelizmente, acabou falecendo mesmo com um diagnóstico equivocado. Então ele tinha um câncer? Não tinha câncer, ele tinha um tumor benigno, de intestino delgado. Sim, então era isso, diferente de diverticulite da doença diverticular. E essas doenças todas, o risco de câncer, que a gente vê seguidamente, morreu de câncer no intestino. Mas como é que nunca viu, a pessoa nunca... Pode ser uma doença silenciosa, as doenças do intestino? O câncer de intestino grosso é uma doença insidiosa, né? Então, vamos dizer assim, ele se desenvolve e normalmente se manifesta quando já está avançado, né? Existe uma série de recomendações internacionais para que se faça prevenção, mas mesmo no meio médico, até os próprios médicos têm uma certa resistência em fazer um exame preventivo, né? No caso, é um exame que é uma endoscopia. Imagem? Na realidade, estava a imagem anteriormente. Mateus Pereira, por favor. É uma endoscopia do intestino grosso, né? As pessoas acham que endoscopia... As pessoas, na realidade, imaginam que endoscopia, quando falam endoscopia, só endoscopia do esôfago, estômago, duodeno. Não. Endoscopia é o exame essa alta. Essa endoscopia digestiva alta ou esôfago gastroduodenoscopia. Sim.
A endoscopia é o exame através de um equipamento da superfície interna de qualquer estrutura cavitária. Aí né? é uma visão... Isso aqui é uma visão do intestino grosso. Então, só para que as pessoas tenham uma ideia de como fica o intestino depois de que foi feita... Eu diria que bonito, se fosse... Eu particularmente admiro muito. Essa imagem, por exemplo, é uma imagem já do intestino delgado. Então, o aparelho percorreu todo o interior do intestino grosso e é uma demonstração inequívoca, documental, fotográfica, de que o exame foi completo. Né? Isso é extremamente importante, porque muitas vezes as pessoas são submetidas a exames, acham que o exame foi completo e têm a falsa ideia de que elas estão protegidas porque foram submetidas à investigação, mas o exame foi incompleto. Né? Isso aqui já são lesões chamadas de pólipos, né? Que são elevações, são os pólipos. Né? Isso aqui é um pólipo séssil, ou seja, ele não tem a forma de uma árvore, como se fosse um caule. E aqui ele sendo removido com uma alça metálica. Depois, na próxima imagem, vai aparecer a área sem a lesão. Né? A área já livre. Livre da lesão. E depois a lesão fora do corpo. Se nós tivermos a oportunidade, a gente vai conseguir ver isso aí. Isso aqui já foi removida a lesão. Foi removida, então, tem essa pequena marca aqui à esquerda, é isso não? Na realidade, é essa lesão ulcerada que aparece aqui. Né? E depois, na próxima imagem, vai aparecer o espécime fora do corpo humano. Isso aí. Onde é examinado, então... Isso é enviado para examinato patológico, exame microscópico, vai definir a natureza da lesão. Porque às vezes as pessoas perguntam o que é um pólipo. O pólipo nada mais é do que uma elevação anormal na superfície mucosa do intestino. Não define a natureza da lesão. O que define a natureza da lesão é o exame microscópico anatomopatológico. E da maior importância, as pessoas divulgam e falam o exame de mama, o exame de próstata para os homens, né, o de colo do útero também. Mas o exame, a colonoscopia, é da maior importância, não é verdade, doutor? Com certeza. E uma informação que as pessoas desconhecem também é que... Em termos de ranking de câncer no Rio Grande do Sul e mesmo em Porto Alegre, o câncer coloretal atualmente no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre é o segundo mais incidente na mulher. Já ultrapassou o câncer de colo de útero. Então, só perde para câncer de mama. Então, se as mulheres no passado preocupavam-se em fazer exame preventivo ginecológico, hoje elas têm uma preocupação também outra, que é fazer o exame preventivo para câncer coloretal. No gênero masculino, primeiro é próstata em termos de incidência, segundo, continua pulmão e em terceiro lugar o colo retal. A partir de que idade, doutor Gustavo? Isso aí vai depender fundamentalmente do histórico familiar e do histórico pessoal. Então, assim, algumas características deixam a pessoa num grupo de risco médio ou então num grupo de risco aumentado. Se ela tiver história pessoal de câncer ou de pólipos coloretais, se ela tiver doença inflamatória intestinal do tipo doença de Crohn, retocolite ulcerativa, ou tiver familiares, principalmente familiares de primeiro grau, mas segundo grau também, com pólipos ou câncer coloretal, essa pessoa deve ser submetida mais precocemente a uma investigação, normalmente a partir dos 40 anos. Mas se ela está num grupo médio de risco, a partir dos 45, 50 anos de idade. O Flávio nos telefona e pergunta, ele tem uma doença hemorroidal e ele não fez cirurgia e qualquer caminhada que ele faz, ele tem um sangramento. É importante? Eu acho que qualquer sangramento é importante. Não, se ele apresenta sangramento, certamente ele deve procurar um especialista e investigar a natureza desse sangramento. Na maioria das vezes o sangramento é hemorroidário, pode corresponder também, no caso, como ele diz que sangra ao deambular, ao caminhar, externamente. Provavelmente é de doença hemorroidária, né? Mas também sangramento ao evacuar pode ser consequência de fissura e outras moléstias benignas. Não pode, nenhum sangramento pode ser... Porque o sangramento não é normal. Não é normal, né? E não sendo normal, deve-se procurar atendimentos médicos. Sinal. O senhor tem algum site que se possa entrar para entrar em contato? Na realidade, nós estamos desenvolvendo um site, ele não está pronto ainda, tá? Mas seria o seuproctologista.com.br. O seuproctologista.com.br. Doutor Gustavo Pfeiffer, que é médico, proctologista do Hospital Moinhos de Vento e professor de proctologia da Universidade Federal? Na verdade, eu leciono na Universidade Federal, ainda não na disciplina de proctologia. Da disciplina. Perfeito, doutor. Importantíssimo. E as perguntas todas que ficaram pendentes, nós tentamos
responder a quase todas, digamos, durante a entrevista do Dr. Gustavo. No próximo bloco, o que mudou a partir deste mês na nova lei do inquilinato. Mais uma vez, muito obrigada, Eu que agradeço a oportunidade, obrigado. Maravilha.